Muito bem, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de desenvolvimento web avançado, né, porque a gente está focando em Angular, nós vamos agora avançar para alguns conceitos. Hoje é muito mais alguns conceitos, eu vou até mostrar algumas coisas para vocês numa aplicaçãozinha de exemplo ali, só que eu criei, não é diretamente do projeto ainda, mas alguns conceitos que é importante. Eu tenho que falar com vocês para que vocês possam, então, saber as distinções quando, por exemplo, a gente está falando de um recurso técnico dentro da plataforma Angular, né? Do que a gente está falando, o que diferencia uma coisa da outra e para que ele é aplicado, né? Então, isso é bem importante. Para quem fez lá o primeiro exercício, logo no início da disciplina, vocês passaram por quase tudo isso que eu vou comentar hoje, né? Passaram, de alguma forma vocês fizeram, só que não foi em nenhum momento explicado o que é que vocês estavam fazendo. E a ideia dessa introdução é justamente dar um pouco de explicação daquilo que vocês fizeram naquele app My Store lá, para daí a gente poder agora avançar para detalhes um pouco mais aprofundados, né, do nosso projeto. Tá? Então, a palavra interpolação, diretivas e uso de dados, elas vão ter aí os contextos em que vocês irão aplicar, né, que será aplicado esse tipo de recurso. É uma coisa bastante, eu diria que é uma forma, bastante, uma técnica bastante nominal, assim, às vezes você está usando e nem está percebendo como que você está usando, mas é importante para você começar a diferenciar à medida que a gente for avançando agora na utilização. Então, a primeira delas é o conceito da interpolação. Tá? A interpolação é uma forma que é utilizado, é um termo utilizado para fazer o quê? Para fazer a mistura de dados que vêm de uma base de dados, por exemplo, ou que vem de uma classe de serviços, né, com o seu código, que seria o equivalente ao código HTML, que aparece ali, né, renderizado na tela para o usuário. Então, tudo que a gente pensar no Angular, que a gente quer fazer, de apresentação de dados que não são dados estáticos, tá? Então a gente vai usar interpolação de alguma forma. Tá? A gente já fez isso em momentos anteriores, mas a gente já vai agora entrar e explicar a técnica, por que a técnica é daquele jeito. Então, a interpolação é isso, é você concatenar a informação da tag que será renderizada no browser com os dados que vêm de alguma origem, seja de um serviço, seja de um componente, seja de uma base de dados, você vai fazer essa interpolação. E a interpolação tem essa característica, é bem importante lembrar, ela utiliza esse conceito aqui das chaves duplas, né? Então a gente já vai na sequência ver ali dos exemplos, mas a ideia é que ela é uma mistura de texto de uma fonte de dados com os dados que talvez sejam um pouco mais estáticos ali dentro de um texto, por exemplo, dentro de uma parte do seu conteúdo. Então, basicamente isso. E a outra parte desse trabalho todo são as chamadas pipes. Tá? Então, as pipes, diferentemente, né, do que o nome diz, assim, porque o conceito de pipe seria assim, a tradução seria praticamente canos, né? Seria encanamento, talvez assim poderia dizer para vocês a tradução. Mas ela, num primeiro momento, não parece ter nenhum sentido do ponto de vista de o que ele faz, mas na verdade é como se ele fosse uma conexão entre um dado de um tipo, você pega o dado no formato, você faz a conversão com ele, ou seja, ele passa por esse encanamento, por esse duto, né? E aí ele é transformado usando esse pipe, tá certo? Então, os pipes a gente vai utilizar também, os pipes quando são utilizados o operador aqui, essa
essa barra, né, que a gente chama aqui eu não lembro nem como é que a gente chama isso no teclado, mas essa barrinha vertical que fica no nosso teclado. Então, você tem ela como um operador que te ajuda a fazer a transformação dos dados. Então, são alguns tipos de uso. E aí, sempre quando você for trabalhar com pipe, eu coloquei aí embaixo, no Angular I/O, né, api.type, deixa eu ver aqui, se chama pipe mesmo. Ah, é verdade, porque assim eu falei, puxa, eu não lembro como é que a gente chamaria ela no português. Talvez no português tenha algum outro nome, viu, Lohan? Mas é um pipe mesmo, então é um símbolo, né? Então, esse operador é o que vai ajudar a gente a fazer aí. É uma barra vertical, né? Simbolizado por uma barra vertical. Uhum. Legal. Mas é pipe, então, para todos os efeitos, já ajuda, porque a gente sabe que se trata do pipe mesmo. E o conceito do pipe é justamente um recurso para fazer essa transformação de dados no Angular. Tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, depois eu volto para essa apresentação, mas vamos dar uma olhadinha. Eu coloquei a URL embaixo para você aí, mas deixa eu compartilhar aqui uma outra tela, que aí a gente vai colocar lá. Se você colocar aqui, por exemplo, no Google, né, pipes do Angular, deixa ele compartilhar aí. Ó, você colocou pipes do Angular, ele vai ter aqui já direto o pipe, que vai lá para a API, ó, porque o pipe é uma API, ou você pode pegar aqui, e pegar como exemplo esse, e depois a API para a gente dar uma olhada. Então, aqui é diferente, ele está mostrando a utilização do pipe. Então, quem quiser, né, pega aqui e vem dentro desse tutorial que ele faz aqui, e ele mostra como fazer. E aqui, ele está mostrando a API, que é o pipe. Então, se a gente pegar aqui, deixa eu ver aqui, pipe, não queria vir para esse aqui. Eu queria trabalhar aqui com filter. Eu não lembro como é que era aqui o filter. Pipe, vamos ver se ele dá. Não é isso. Deixa eu ver aqui. Pipe. Deixa eu pegar a URL que fica mais fácil. Daí eu já passo aqui no site para vocês também. Só um pouquinho. Tá. Vamos lá. É API Type, não filter. Aqui, ó. E essa URL aqui. Deixa eu colocar aqui no chat também, para quem quiser ler. Aí está. Então, o que acontece é assim, ó. Então, a princípio, pessoal, por que eu quis trazer vocês para essa URL? Porque existem poucas pipes no modo de dizer, mas elas estão aqui também definidas quais são. Ó. Tem o async pipe, date pipe, JSON pipe, lowercase, uppercase, e algumas funcionalidades interessantes. Por exemplo, se você tiver que fazer conversão de moeda, conversão para número decimal, você vai ter que usar provavelmente algum desses aqui, caso você precise fazer isso na tela, né? Porque aí ele está te dizendo na hora que você vai renderizar. Eu vou fazer alguns exemplos, no exemplo que eu vou mostrar para vocês, hoje eu vou usar aqui os recursos do Date, só para a gente poder identificar. Então, fica aí a URL, né, o espaço, dando uma dica para vocês dos pipes que já são pré-construídos dentro do Angular. Então, se você precisar, já sabe aonde consultar. Aí pega a URL, vai lá e verifica. Então, é possível trabalhar a interpolação, primeiro, que faz essa vinculação de dados utilizando as chaves duplas. E aí, dependendo do que você quer, colocar o pipe para fazer alguma conversão, né? Alguma transformação no valor que você quer para apresentar para o usuário. E aí eu coloquei na apresentação de hoje para vocês, já está disponível no portal lá também, esses exemplos aqui que a gente vai vamos executar ele no Visual Studio Code, né? Vamos fazer alguns exemplos só para a gente poder ter uma ideia de como se comporta isso aí, tá? Eu estou fazendo isso
vou fazer isso num exemplo que eu chamei exemplo diretivas, né, no meu projeto, e aí eu vou compartilhar com vocês também para vocês depois poderem, quem quiser daí dar uma conferidinha, mas é bem tranquilo, né? Basicamente o que já está nessa apresentação ali. Deixa eu compartilhar a tela aqui, de novo, voltei. Então vamos lá. Pegar aqui, só um minutinho, abrir aqui o exemplo diretivas do Visual Studio Code. Aqui está. Eu vou usar esse projeto como exemplo para mostrar um pouquinho sobre aquelas opções ali que eu comentei com vocês. Vamos rodar esse projeto também, deixa eu abri-lo aqui. Exemplo, diretivas. Ele vai compilar, enquanto ele vai compilando, nós já vamos dando uma olhadinha aqui. Bom, então veja, essa é uma aplicação básica, é só ng new lá, generate, ele já vai gerar para você. É uma aplicação crua, né? Não tem nada nela ainda, tá? E eu tenho aqui, eu só vou deixar ele renderizar para vocês, mas é aquele template padrão que ele gera para a gente na aplicação, tá? E aí, com base nele, a gente vai fazer algumas mexidas aqui, só para poder dar uma ideia para vocês de alguns recursos. Deixa ele renderizar aí. Esse exemplo que eu estou fazendo, depois eu comento para vocês lá, pessoal. Eu já criei um exemplo chamado exemplo diretivas no meu GitLab. Só não versionei ainda, porque eu vou fazer com vocês esses exemplos, depois eu versiono lá. Só um pouquinho. Deixa ele renderizar aqui. Pensativo. Muito bem. Renderizou. Vai abrir aqui. Aí está. Esse é o template básico do Angular, né? Se você der o generate lá, generate, new, né? Ele já vai gerar esse exemplo para você, tá? Então vamos agora voltar para o nosso código aqui, ó. Primeiro eu vou apagar tudo que ele tem no App Component, não vou utilizar nada que ele tenha nessa pasta, tá? E eu vou começar isso aqui pensando naqueles exemplos que eu falei para vocês. Digamos que eu quero apresentar aqui um texto. Então, se eu quisesse apresentar um texto na tela, eu venho aqui e coloco um texto qualquer, né? Um texto qualquer, e ele apresenta para mim, renderiza lá na tela. Vamos ver. Ele renderiza aqui esse texto qualquer na página, tá? Então, esse é a forma como eu faria. Só que esse texto é um texto estático, né? Ele veio desse código que eu escrevi na página HTML, ele renderizou lá. Eu poderia receber esse texto de uma outra fonte, né? Então eu poderia, no meu componente TypeScript, vir aqui e informar, vou até tirar isso aqui, vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui algum texto, né, que é igual o exemplo que eu fiz lá para vocês, e aí eu coloco esse algum texto no component, né, que vem do component. Tá? Então, esse texto aqui, agora eu quero apresentar ele na tela para mim. Eu tenho várias formas. Eu posso
eu poderia criar uma tag específica para ele aqui, ó, H1 de novo, e aí com o símbolo de concatenação, que são as duas chaves, colocar aqui que eu quero que ele apresente algum texto para mim. Tá? Então, quando veja que este símbolo de concatenação é o que vincula para mim algum texto. Voltei na página, algum texto do componente. Está aí. O que mais? Só que eu poderia ter aqui um texto antes e depois esse é algum texto que vem do componente, porque ele vai fazer essa concatenação para a gente, tá vendo? Então, por isso, a gente fala que ele faz interpolação, né? A capacidade dele de fazer essa combinação ou essa mistura de um texto com o outro. Isso eu fiz para vocês, partindo do princípio que eu tenho o texto comum e um texto que vem do componente, que é esse que está aqui na parte TypeScript do meu código. Agora, eu não preciso necessariamente que esse texto venha somente de um atributo. Se eu quiser renderizar lá, por exemplo, se eu tiver aqui uma função, né? Uma função que retorne para mim texto, então vou colocar aqui uma função que retorna um texto, né? Então eu ponho aqui texto retornado. Tá? Salvei. Volto na minha tela e eu posso misturar. Aqui eu tinha misturado o atributo, ó, feito lá junto com o texto. Eu posso vir aqui e chamar uma function, né? Uma function aqui, ó, no meio junto com outro texto. Então eu estou chamando uma função. Para isso, é claro, não posso esquecer aqui do símbolo de interpolação. Né? Antes e depois aqui, ó. Então, mais uma vez, com o símbolo de interpolação, posso chamar a função, se ela retorna um texto, eu também posso aplicar no meu código. Então, volto lá, ó, o texto retornado da função. Então, isso é o começo de uso de um recurso de interpolação. Seguindo um pouquinho da linha do que nós temos lá, eu poderia colocar aqui, vou colocar aqui um outro H2, né? H2. Eu poderia colocar aqui, ó, igual eu fiz lá, a soma de 1 mais 1 é, dentro do símbolo de interpolação, fazer isso aqui, 1 mais 1, né? E salvei, eu volto lá, o que eu tenho? Eu tenho uma operação dentro do recurso de interpolação. Então, ele fez esse processo. Eu poderia, nesse caso aqui, também concatenar junto com isso aqui uma função. Então, se eu fizesse aqui aquela getVal, agora em vez de retornar, eu vou dar um getVal para retornar aí um número inteiro. Return 3, por exemplo, né? Aí eu venho aqui e faço a concatenação desse getVal. Ele está. Aí eu tenho que colocar aqui, né? Não é 3, certo? E voltando lá. A soma de 1 mais 1 não é 5, né? Porque assim, agora você veja que agora ele está fazendo aqui, juntando uma operação aritmética dentro da interpolação, mais o código dentro de uma função para fazer. Então dá para começar a perceber o quanto de possibilidade ele vai dando dentro só desse recurso, né? Que é o recurso de interpolação dos elementos. E para finalizar essa primeira parte de elementos, a gente vai ver aqui, de cara lá, deixa eu ver aqui, tem alguma coisa. JavaScript 11 não é 115, não entendi a colocação que você achou. Você achou que você queria saber se ele vai fazer a operação matemática ou concatenar, é isso, né? Não, aqui a ideia não é uma concatenação como se fosse concatenação de texto. Aqui é uma operação aritmética mesmo, né?
O que ele está concatenando aqui é o texto anterior com o resultado da expressão que está aqui. Tá certo? É diferente, eu entendi o raciocínio que você está concatenar no sentido de interpretar aquilo ali como texto. Né? Muito bem. Aqui, voltando, pessoal, a última parte que eu queria mostrar para vocês é assim, a parte de data. Então, agora, focando um pouquinho mais na questão do pai. Então, se você tiver aqui uma data de nascimento, que é o que eu coloquei lá, então você vai colocar aqui 1000, e aí vai utilizar a formatação padrão lá, né, a sequência internacional lá, colocar aqui 2005, por exemplo, 2,20. Então, eu tenho aqui uma data. Isso aqui é uma variável com um tipo, ela está tipada, eu volto lá e coloco aqui, H2, faço a data, abro aqui a opção de concatenação e coloco data max, né? Salvei, olhei lá na renderização, aí está, a data veja que ele gerou para a gente aqui uma informação enorme, né? Porque aquele objeto, ele não tem aí ele não tem a formatação que a gente precisa. Então, se a gente fosse olhar agora lá naquela documentação que eu falei para vocês do Python, né? Ele tem lá uma série de informações que você pode usar agora com o elemento date para você poder fazer a formatação. Mas, assim, de cara, o primeiro, e talvez assim, o mais básico deles, é justamente colocar o pipe aqui e já colocar o date como elemento aqui de transformação. Então, aqui eu já estou fazendo essa transformação nessa propriedade data. Venho aqui, ó, já ficou mar 20 2005. Só que ele, naturalmente, está ainda fora do nosso padrão, do padrão que eu gostaria, que daí é a formatação. E aí você poderia aqui, depois do date, fazer aqui a informação de como é que você gostaria. Então, eu gostaria de ver o dia, o mês e depois o ano. Né? Aí eu estou dizendo para ele que agora eu quero um determinado padrão. Volto lá. Aí sim, a data é 20 de 3 de 2005. Tá certo? Então, isso aqui mostra para vocês um pouquinho dos recursos que a gente tem aí para fazer a chamada interpolação. Né? Então, a primeira parte da nossa aula aqui tinha esse objetivo, mostrar um pouco do que é e como funciona a interpolação utilizando esse símbolo aqui. Tá bom? Essa é a primeira parte. A outra parte, agora vamos ver um pouquinho sobre as diretivas. Então, deixa eu voltar aqui agora para essa apresentação, só um pouquinho. Aqui, ó, nós vimos aí praticamente esses exemplos aqui que eu já tinha comentado com vocês. Agora nós podemos começar a falar um pouquinho sobre as diretivas. Né? A gente também já utilizou diretivas em sala de aula, quando fazendo aí tanto aquele exercício inicial, quanto eu trabalhando, fazendo um projeto de exemplo com vocês. Mas as diretivas, dentro do processo de construção Angular, elas são classificadas aí em dois modelos. As diretivas chamadas diretivas estruturais, diretivas de atributo. Então, você tem as estruturais e as de atributo. Detalhe, as diretivas todas já existem, assim, pelo menos as estruturais e diretivas, já existe algum tipo chamado compilada ou pré-construída dentro do Angular. Né? Então, você basicamente pega e usa. Mas, para quem chegar no estágio mais avançado, começar a utilizar o Angular mais a fundo, você também poderá criar diretivas. Tá? A gente, eu não sei se a gente vai chegar a utilizar em algum momento aqui, dependendo do jeito que a gente avançar, talvez a gente faça algum exemplo dentro da disciplina. Mas a ideia é que você pode utilizar as que existem e também criar as suas. As estruturais, elas basicamente, elas fazem como é que eu diria para vocês?
ela faz uma interferência dentro do processo de renderização da página do Angular, né? Elas fazem uma alteração a nível de elementos que estão no DOM, né? Então, aquele elemento HTML que é renderizado no DOM, a diretiva estrutural é capaz de fazer uma alteração nesse nível. Então, ele consegue remover, adicionar, excluir, substituir e tudo mais um elemento com base nas diretivas que a gente possa vir a aplicar ou criar. O conceito da diretiva de atributo, ela já é diferente. Então, quer dizer, a ideia da diretiva de atributo é, dado que você tem um elemento, eu quero poder mexer na aparência ou no comportamento de um. Então, veja que o foco é diferente, né? Então, o foco da diretiva de atributo é interferir no elemento, e não necessariamente mexer na forma como eles excluí-lo ou tirá-lo, né? Então, são diretivas com focos diferenciados. E eu vou mostrar as principais de cada um deles, né, tanto das estruturais quanto de atributos. Vocês vão ver que vocês já utilizaram elas de alguma forma, mas vale a pena reforçar, só para que depois, na hora que a gente começar a avançar aí, for mais detalhes, isso fique claro para vocês. E claro, aqui nesse primeiro caso que eu estou mostrando, veja, nós temos aqui o LGIF, que nós já utilizamos, o LGFOR e o LGSwitch, que nós ainda não utilizamos. Todos eles têm aqui a URL lá no site da própria plataforma, lá no Angular.io, né? E aí você poderá consultar e verificar como esses exemplos funcionam, né? E como entrar em algum detalhe mais específico deles, tá? E aí a gente vai agora ver esses exemplos já ali no código, né? Eu tenho eles aqui, ó, que é justamente alguns que eu vou trabalhar com vocês, para mostrar como ele se comporta lá na hora que você está desenvolvendo. Então, vamos lá. Vamos voltar para a nossa implementação ali, para a gente dar uma olhadinha nisso aqui. Tá? Aí já deve estar aparecendo para vocês a minha tela. E agora vamos então para esse novo exercício aqui que a gente tem. Então, eu poderia primeiro aqui, vamos voltar aqui para o nosso, estamos no código TypeScript, dentro da classe AppComponent lá, né? E vamos criar aqui um primeiro atributo chamado aqui verdade, né? E vamos atribuir true para esse elemento. Então, veja, ele é um booleano, né? A gente está atribuindo aqui o valor true para ele. E aí, lá na hora que eu vou renderizar, então eu posso colocar aqui um span, e aí eu vou utilizar a diretiva ngIf. ngIf, e aí eu já posso perguntar, né? Usar o atributo que eu criei lá. Se é verdade, eu vou apresentar uma mensagem aqui, mensagem de OK. Eu posso escrever a mensagem daqui, né? Tudo OK, certo? Tudo OK. Ele vai mostrar para mim lá. Se eu voltar na tela, vamos ver. Aqui está. Tudo OK. Poderia fazer a combinação aqui entre o LGIF e esse tudo OK. Poderia colocar aqui uma mensagem, né? Mensagem OK, igual, tudo OK do componente. OK do componente. Então, essa é a mensagem. E se eu alterar, primeiro eu vou alterar para false aqui, só para a gente ver o comportamento, alterei para false, e vou colocar a mensagem de OK aqui. Aí faço a interpolação e chamo a mensagem OK. É verdade? Se eu voltar agora para a minha tela, sumiu de lá, né? Por quê? Porque eu acabei operando essa propriedade para false, né? Não é verdade. Então ele não vai mostrar. Se eu tiver tudo aqui, por alguma condição, isso pode ser dinâmico, na hora que eu estiver programando lá, tudo OK do componente. O componente deu o resultado que eu precisava. Então essa é a primeira
observação. Esta aqui, observem vocês que eu coloquei o é verdade diretamente dentro da condicional. Né? Eu vou deixar em vez disso, eu vou colocar H1 aqui, fica maior, fica o código mais visível para vocês. E agora, se eu fizesse assim, ó, H1, e fizesse um outro, vou fazer aqui um outro antes de eu avançar lá, vou colocar aqui é falso, né? Você colocar aqui é falso, igual aqui, estou colocando aqui é falso, tá? E vou colocar aqui a mensagem falsa, né? Mensagem do componente falso, tá? Ok. Então, veja, eu estou colocando uma condição é falsa. Aqui, eu posso estar atribuindo para ele um booleano. Mas digamos que, por acaso, ao invés de colocar um booleano, eu colocasse aqui, ó, verdadeiro, por exemplo. Então, eu mudei, né? Coloquei, ao invés de usar aqui, estou usando uma string aqui. Então, dentro da minha verificação do NGIF aqui, eu teria que fazer aqui igual. É falso. E aí sim, eu começo aqui, ó. É falso. E pergunto, né? Aí eu coloco aqui. Verdadeiro. Tá? Se for verdadeiro, faz alguma coisa. Tá? Essa troca, né, de falso para verdadeiro aí dá uma misturada na cabeça, né? E aí, coloco aqui a mensagem falsa. Vejam vocês que agora, para fazer a comparação aqui, ele está usando o símbolo de igualdade. É um texto, então ele não está fazendo mais tratando como um booleano. E aí, quando eu volto lá, né, na tela, olhar, também está disponível para eu usar no código. Claro que se eu tivesse aqui mexido para falso, tá, ele some daqui, porque aí ele não validou mais aquilo que eu fiz lá, tá certo? Então, aqui eu poderia colocar falso, novamente. Então, se é falso. Então, é uma forma de utilizar aí o if, né, dentro do código para, ora, omitir uma renderização do componente ou renderizar o componente. O principal aqui é mostrar que com esta diretiva você consegue ora renderizar, ora deixar de renderizar um componente, por exemplo. Logo, você está excluindo ele do fluxo normal, né, do fluxo normal de uma renderização da página, tá certo? Agora, nós vamos fazer, eu vou fazer aqui para a gente, de pessoas, tá? Para a gente poder fazer ali um for, né? Porque a gente tem também o for, LG for, que é um dos recursos. Então, eu poderia ter aqui alguns objetos com o nome de pessoa 1, depois a unidade federativa dele. Eu vou fazer aquele exemplo que eu coloquei para vocês lá. Então, eu tenho aqui a pessoa 1, tá? Vou agora vai. Vou colocar aqui algumas pessoas. Pessoa 1, pessoa 2, Santa Catarina, pessoa 3, Rio Grande do Sul, pessoa 4, São Paulo, e pessoa 5, Rio de Janeiro, pessoa 6, Minas Gerais. Então eu tenho aqui 6 pessoas dentro desse array. Agora, eu quero percorrer por esse array lá na minha tela. Então, eu poderia, no primeiro momento, fazer isso aqui. Eu quero usar a diretiva for. Então, eu venho, crio o meu UL, né, e coloco ali. Para
NG4. Let, toda pessoa, eu vou chamar de no meu array de pessoas que está lá no componente. Eu quero que você faça um loop dentro dessa lista aqui, e para cada LI, você renderize para mim essas informações. Né? Então, eu quero aqui, vou colocar aqui. Primeiro, eu vou colocar assim, só o nome da pessoa. Então, aqui está. Eu estou gerando uma lista para percorrer toda a lista de pessoas e renderizar o nome dessas pessoas nessa lista. Quando eu volto aqui na minha tela, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 5 e 6. Então, eu já estou usando mais uma diretiva, que é a diretiva de loop. Né? Eu posso utilizar aqui, poderia fazer um if aqui, né? Poderia, por exemplo, fazer um if, se eu quisesse ignorar, por exemplo, alguém aqui, né? Eu poderia fazer um LGIF, poderia fazer aqui no elemento, ó, o LGIF para alguma das condições, por exemplo, dos dados dessa pessoa e excluir. Só que nesse caso, eu quero mostrar para vocês o uso do switch case. Então, eu quero fazer, quando ele fizer essa interação, eu quero usar essa diretiva aqui, ó, ng switch, e quando ele fizer um switch, eu quero que ele percorra, verifique o atributo unidade federativa da pessoa. Tá? Então, ele vai verificar a unidade federativa. E para cada vez que ele entrar um elemento, ele vai verificar se eles se encaixam aqui, ó, nesse switch case. E o switch case aqui é o primeiro deles. Eu vou colocar aqui, se for PR, aí vai colocar aqui o nome da pessoa e vai dizer que é paranaense. Né? E aí, esse mesmo switch case aqui, a gente vai duplicar aqui pelo menos mais algumas vezes, vou colocar aqui 4 vezes, que eu vou fazer na seguinte condição. Se ele for catarinense, eu ponho que ele é catarinense. Se ele for do Rio Grande do Sul, eu coloco que é gaúcho, né? Gaúcho, depende daí, depende de sexo daí. Se ele não for nenhum dos dois, então eu não quero fazer esse switch case. Aí eu quero fazer o quê? O switch default. Então, o default, eu vou colocar aqui, ó. Não é sul brasileiro. Então, veja que eu estou usando as seguintes diretivas. Estou usando a for para fazer o loop e a switch para verificar uma condição. E aí renderizar se for de algum desses estados, se não for do sul, né, daí a pessoa não pertence à região sul. Aí nós temos aqui, ó, catarinense, pessoa 3 é gaúcha, 4, 5 e 6 não é sul-brasilense. Então eu consegui, utilizando as diretivas, fazer aí uma renderização mais dinâmica da minha tela, tá certo? Então, eu acho que o importante nesse exemplo que eu estou dando para vocês é justamente isso. Vocês perceberem que existe lá, eu coloquei a URL na apresentação para vocês, a URL das diretivas, mas as mais comuns, quando a gente for trabalhar com Angular, serão essas 3, né? O if, o for, que na programação é o mais usado. O switch case, de vez em quando, né? A tela, acho que seria o suficiente para o que você... Quando você olha aqui, eu coloquei a URL que aponta lá, né, para as diretivas pré-construídas dentro do Angular, que são do nível estrutural. Então, quem precisar, de repente, tirar alguma dúvida, além do que a gente está vendo na aula de hoje, pode avançar lá. E daí, indo aqui, basicamente, eu já mostrei essa aqui, para a última teórica da aula de hoje para vocês, eu vou mostrar para vocês hoje, pelo menos, o NG Class e o NG Style,
para vocês terem uma ideia de como eles funcionam. E aqui eu já estou falando diferente, aqui eu já estou falando agora das diretivas de atributo. Essas aqui já não tem foco mais de adicionar ou interferir na renderização de componentes HTML. Pelo contrário, as diretivas de atributo têm como foco alterar alguma propriedade, né, desse componente que a gente, desse elemento que a gente está mexendo, tá bom? Então, eu vou voltar para a nossa tela ali, dos exemplos, e aí vou mostrar para vocês, eu já tenho aí na apresentação lá, esses exemplos que eu vou trabalhar aí. Basicamente, o que eu vou mostrar para vocês um pouco da aplicação desses cursos aí na renderização de tela, tá bom? Deixa eu abrir aqui de volta. Aí está. Voltamos, então, para a nossa tela de desenvolvimento. E aí, eu vou ver com vocês agora que nós podemos pensar nessas novas diretivas, que são as diretivas de classe e diretivas de estilo. Então, vamos pegar a class, por exemplo, inicialmente. Então, nós queremos, digamos que a gente quer aqui para um elemento, vamos pegar aqui uma div, né? Vamos criar aqui uma div. Tá? Dentro dessa div, eu vou colocar div, eu vou colocar um H1, porque a gente vai fazer, que eu vou colocar texto, né? Eu posso interferir na div com base no CSS. A ideia aqui é bem isso. Esse cliente é especial. A ideia que eu separei. Esse cliente é especial. Então, num primeiro momento, esta div não tem nenhuma formatação. Tá? Vamos dar uma olhadinha na tela. Aqui está. Esse cliente é especial, mas sem nenhuma formatação. Eu, no código que eu tenho com vocês aqui, eu vou levar isso aqui bem lá no começo, para facilitar, a gente não precisa nem rolar a tela. Fica bem no começo, que fica melhor para a gente. Salvei. Muito bem. Aí, voltando aqui. Esse cliente é especial. Beleza? Bom, agora eu vou pegar isso aqui. Esse cliente é especial e esse cliente é padrão. Eu tenho duas divs, cada uma delas com receber uma formatação. Então eu posso vir agora no meu CSS aqui e começar a formatar essa div. Vou fazer umas formatações nela aqui. Todas as divs na tela vão ter um background color white, vão ter um height de, vamos por aqui, 200 pixels e 200 pixels. Então, a gente já tem aí uma primeira formatação para as nossas divs. Vamos diminuir um pouquinho, ficou um pouco grande ali. Voltei. Acho que vai ficar bom. Pixels. Vou colocar aqui uma margem também de 20 pixels. Um border de um pixel sólido, pode ser black mesmo, só para criar a divisória da div. Então, voltei, olhei, aí está. Este é um cliente especial, este é um cliente padrão. Melhora mais, né? 120 pixels. Vou deixar tudo 120. Vou ficar na tela. Poderia pagar azul também lá, mas eu vou fazer. Ok? Aí está. Esse é um cliente especial, esse cliente é padrão. Agora eu quero aplicar aqui para este especial uma class diferente. Digamos que eu tivesse trazido isso de uma base de dados e eu identificasse que esse cliente que vai aparecer aqui é especial. Então eu quero fazer uma interferência visual neste
desse cliente. Então, eu poderia desenvolver aqui, por exemplo, uma regra que diria assim, se ele tiver uma class chamada especial, então, nós vamos mudar, por exemplo, o background color, só fazer essa mudança aqui. Então, o cara que for especial, ele vai ter um background. Né? Mas se eu vier aqui, manualmente, e colocar aqui a class especial, naturalmente, quando eu volto lá na tela, aí está. Esse cliente especial, ele aplicou o estilo, né, CSS especial para esse cliente. Só que ele fez de forma estática, porque eu vim aqui e coloquei manualmente isso aqui. Né? Mas o que eu gostaria neste caso? Eu gostaria de ter uma condição, de repente, vindo lá da base de dados, que me mostre que esse cliente é especial para poder renderizar. Então, digamos que lá no meu código, eu tivesse, então, aqui um booleano que dissesse que o cara é especial. É verdadeiro, o cara é especial. Se ele é especial, eu quero usar esta condição para renderizar, então, aquela estilização, aquela classe na tela. Então, eu posso aqui utilizar aquela diretiva do que eu falei para vocês, a ngClass, que aí já é do próprio Angular, e fazer aqui a seguinte condição para ele. Né? Se ele é especial, eu faço um ternário aqui, vai aplicar para mim a classe especial. Não é especial, a princípio eu não fiz nenhuma alteração para quem não é especial, só coloquei aqui que ele não vai aplicar a classe especial. Então, eu estou usando a diretiva ngClass, que é uma diretiva de atributo, para fazer essa mudança, tá vendo? Voltei, olha lá, ele continua recebendo aqui, ele continua recebendo a tag, ó, a classe especial, ó, tá vendo? E ele renderizou utilizando, então, o ngClass que eu criei, né, para renderizar isso. Agora, se por alguma razão, lá na base de dados, ou por alguma outra alteração, isso se tornar falso em algum momento, né, ele vai renderizar a tela para mim, vamos dar uma olhadinha, e aí ele vai tirar essa informação do cliente não especial, porque ele tirou esse recurso que havia sido adicionado para o cliente. Né? Então, claro, minha ideia aqui é mostrar que ele é especial e manter essa qualidade. Né? Então, vejam vocês que é uma forma, né? Queira ou não, é uma forma da gente interferir visualmente nas propriedades desse atributo. E aí, eu poderia também, não acho que seja uma coisa, seja um recurso muito interessante, mas eu poderia fazer interferências na visualização desses componentes através do outro recurso que é a ngStyle. Então, eu, ao invés de escrever estilos, por exemplo, dentro aqui da minha folha de estilos, eu poderia vir aqui no meu código TypeScript e fazer códigos que façam interferências visuais lá na apresentação das minhas divs. Então, aqui, ó, vou colocar aqui uma function, por exemplo. Claro que a minha ideia aqui, eu só vou fazer umas interferências, né, para a gente poder ver lá, mas a ideia dessa function é eu fazer algumas alterações na div. Que ele vai retornar para mim um objeto, né? Vai retornar para mim um objeto com algumas propriedades, né, do tipo chave e valor. Então, ele vai retornar aqui. Digamos que eu quero que agora alterar a fonte, o estilo de fonte da minha aplicação. Então, eu posso colocar aqui font style e dizer aqui que ele é bold, se eu não me engano. Aqui acho que seria uma possibilidade. Então, vou pegar aqui bold. E o que mais? Fonte family. Então, eu quero aqui fonte family igual
Roboto, por exemplo. Roboto. Então, ele vai tirar aquela fonte serifada e vai colocar Roboto. Eu vou colocar aqui a fonte size. Vamos mexer no fonte size. Fonte size é igual a, vamos colocar aqui, 30 pixels. E por último, aqui vamos mexer no color dele. A color vai ser igual a aqui, blue. Vou colocar blue, deixar azul. Salvei. Então veja que eu criei aqui um objeto, né, com chave e valor. E aí eu posso pegar essa div, essa função, e aplicar aqui no meu componente. Ó. Poderia aplicar para qualquer uma das divs, utilizando então o ngStyle. Venho aqui e coloco a minha chamada da função aqui. Vou pegar esse mesmo e colocar lá de baixo aqui. Isso aqui, pessoal, seria quase que, embora a gente possa considerar que é uma forma dinâmica de mexer com a estilização, é quase um CSS inline, né? Na renderização final, vai virar um CSS inline. Só que assim, a vantagem é que a gente pode manipular esse CSS no código TypeScript. Então, a sua vantagem, né? Vantagem em relação aos demais. Então, veja que ele aplicou na div, ó, uma estilização, né, com base naquela função que eu fiz. Veja que ele acrescentou aqui, ó, fonte family, roboto, fonte size 30, color blue, né, com base, então, no meu código, TypeScript. Ó. Fiz aqui toda a propriedade e transformei isso numa função que renderiza estilos dentro do meu componente, né, do meu elemento HTML. Tá? Então, com isso, eu basicamente encerro com vocês o que eu gostaria de mostrar hoje, que é dar essa primeira introdução na parte das funções mais básicas, de diretivas. Então, o que a gente viu foi interpolação, a gente viu pipe, que é os recursos, se você precisar depois transformar os dados, né? Eu fiz para date, mas depois é só olhar lá nas funções, nas demais funções, para você fazer para decimal ou para outras unidades. E a gente viu também o uso das diretivas mais comuns. Eu comentei com vocês, e voltando aqui para a nossa tela agora, é bem importante observar, que o próximo passo que a gente vai fazer agora vai ser começar a trabalhar com o databind, né, que seria a vinculação de dados. Então, no databind, eu vou avançar com vocês agora, falando sobre o vínculo, principalmente de dados, na forma bidirecional. Property bind, depois o data bind de bidirecional para poder fazer alterações na tela. E isso já começa agora sim, agora começa a ter uma interação muito mais dinâmica dentro de tudo que a gente tem para ver de Angular agora. Então, como eu acho que a gente vai precisar de vários... eu vou ter que dar alguns exemplos, quero fazer uns exemplos no projeto com vocês, eu quero ver se eu gravo, talvez essa semana ainda, um vídeo que já dá uma boa aprofundada, aí publico para vocês no portal, que dá uma boa aprofundada agora nessa visualização de como funciona o databyte. Para na próxima semana, a gente já trabalhar com serviços, criar serviços, provavelmente a gente já vai, semana, subir o servidor, né, de dados para a gente começar a vincular isso aí. Mas pelo menos a parte de formulário e tudo mais, acho que a gente já vai fazer na próxima semana. Então, se preparem, porque vem aí bastante conteúdo e bastante. Então, com isso aqui eu encerro praticamente a parte que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, e vou voltar aqui para o nosso roteiro inicial daí,